Olá, tudo bem, pessoal? Nós vamos trabalhar hoje o reino Plantae, que é o reino das plantas ou o reino metáfita. Vamos lá? Bom, o reino Plantae ou metáfita vai incluir todos os grupos de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Como assim? O reino Plantae, tal como qualquer outro reino, vai existir os filos ou divisões. No caso das plantas, a gente trabalha com o termo divisão e não filo, igual lá na parte que a gente vai estar trabalhando futuramente a zoologia, igual a gente trabalhou lá no reino prototista. Então, esse reino aqui vai abrigar todos esses grupos de plantas e a gente pode perceber também que ele é representado por grande diversidade de espécies. Então, por mais de 300 mil espécies de vegetais já são conhecidas, né? E as plantas desenvolveram estruturas especiais, que são as estruturas e funções novas, que promoveram, né, mecanismos que são capazes de adaptar em ambientes diversos. E essa adaptação foi devido que foi devido à, à capacidade de superar os problemas de perda de água. Então a gente vai ver agora as características básicas, né, as características principais das plantas. Bom, são organismos pluricelulares com células eucariontes, né? Até então, o único reino que a gente estudou que abrigava seres procariontes é o reino Monera, né? O antigo reino Monera, que agora passa a ser chamado reino das bactérias e cianobactérias, além das árqueas, né? Que também é trabalhado junto nesse reino. Bom, voltando aqui para o reino das plantas, quando a gente fala de reino das plantas, a gente tem que ir na base, né, de tudo isso. Qual que é a base de uma planta, de um organismo? É a sua célula. Então, a célula vegetal, ela é composta de vacúolos grandes. E além disso, né, da presença dos vacúolos, a gente também pode ressaltar que uma célula vegetal, ela é composta de vacúolos, parede celular, né, e, além disso, por serem seres autótrofos, capazes de produzir seu próprio alimento, eles têm uma organela chamada cloroplastos, que é uma organela que detém a clorofila, que é o pigmento verde. Então, a base nossa aqui para o estudo das plantas é a célula, principalmente a organela, que é chamada de cloroplasto. Uma planta, ela é capaz de produzir seu próprio alimento, então ela possui condições favoráveis, tais como a presença da clorofila, capaz de captar a luz solar e transformá-la em energia química para ela. Então, os cloroplastos em si são organelas, né, revestidas por membrana dupla. Então, tem a parte da membrana interna e a membrana externa. Então, e forma com isso a chamada lâminas paralelas, que são as lamelas. E o espaço interno de um cloroplasto, ele é preenchido com o chamado estroma. A gente vai ver isso. E, além disso, né, um cloroplasto, ele detém, né, a presença de enzimas, ribossomos simples, né, presença de material genético, DNA, RNA, e é lá nos tilacoides, né, que a gente observa a presença de pilhas, né, que vão ser denominadas grana ou grano. Nas plantas, voltando aqui para as características gerais, as plantas, elas passam pelo processo de alternância de gerações. Então, toda planta vai alternar entre uma geração de produção de esporos e a outra geração de produção de gametas. Então, tem uma parte que produz a fase gametofídica, que é a produção de gametas, e a outra fase, que é a esporofídica, que vai produzir os esporos. E com isso a gente vai ver que para formar os esporos, ocorre a meiose, né? E a gente vai ver isso aí tudo na parte de reprodução das plantas. Aqui nós temos, né, voltando novamente para a parte dos cloroplastos, que é a organela principal, capaz de fazer com que a planta consiga produzir seu próprio alimento. A gente vai observar aqui que existe o órgão vegetal, que é a folha,
que é geralmente laminar, né? Tem a parte interna e a parte externa. E ela é verde por quê? Porque ela é dotada de clorofila. Então, nós sabemos que as plantas em si, como qualquer ser vivo, né? Elas têm mecanismos fisiológicos, né? Em que a água, nesse caso aqui, a água, ela vai transportar os sais minerais e também, né, a gente pode observar também que há trocas gasosas entre o meio interno e o meio externo. E aqui a gente fez, aqui tem um corte, né, transversal aqui de uma parte da folha, para ressaltar a presença de vacúolos, que são grandes, né? Os vacúolos têm a função de reservar, né, substâncias, então eles são grandes. E, além disso, tem a presença de vários cloroplastos. E é nesses cloroplastos que estão localizados o pigmento clorofila. Bom, um cloroplasto, que é uma organela, ele é formado de membrana interna e membrana externa. E além, é claro, existe a parte interna que é formada de tilacoides. E esse tilacoide está presente lá no estroma, ele possui vários pigmentos, né? No caso, os pigmentos de clorofila. E quando a gente tem empilhados esses vários tilacoides, né, que são parecidos moedinhas, né? Cada uma dessa aqui vai dar origem, na verdade, a uma fonte de energia, que é através dos cloroplastos, né? Que é através da clorofila. Então, o conjunto desses tilacoides vai ser denominado de grano ou grana. E lá ocorre o quê? Lá dentro dos cloroplastos, a gente vai observar que lá vai ocorrer o processo de captação de luz solar. E essa captação de luz solar, ela é permitida somente devido a essa morfologia das plantas, né? Então, as clorofilas, né, são localizadas na membrana dos estilacoides. Então, nessas membranas dos estilacoides, são essas moedinhas, que ocorre o quê? A localização da clorofila, que o conjunto delas vai formar o grano. Então, quando a gente fala de cada fotossíntese, né, ela tem, em média, né, várias moléculas de clorofila. Então, cada processo fotossintético depende de várias moléculas de clorofila. Então, que vai estar associada a proteínas, né, e consiste em duas partes, um complexo de antena e um centro de reação. Como assim? O complexo de antena é um conjunto de pigmentos. Então, vai haver um conjunto de pigmentos que vão absorver a luz e depois transferir essa luz para o centro da reação. Então, ocorre o quê? A associação entre proteínas, né, as proteínas associadas às clorofilas. Então, o centro dessa reação faz a conversão dessa luz, dessa energia luminosa em energia química. Então, há a captação da luz, a luz juntamente, que é uma energia, né, juntamente com as proteínas, né, elas vão estar, essa luz juntamente com as proteínas e a clorofila, vão promover uma reação. E essa reação vai dar origem à energia química. Então, mudando aqui um pouquinho. Aqui nós temos, né, os três processos principais que ocorrem numa planta, que é o processo de respiração, fotossíntese e transpiração. O processo de respiração consiste na absorção, é claro, né, de moléculas de gás oxigênio e na liberação de gás carbônico ou dióxido de carbono. E já a fotossíntese faz uma reação inversa, que é o quê? Que é absorver gás carbônico proveniente da respiração e liberar, né, depois de formado, o gás oxigênio. Então, nós temos aí duas reações inversas, né? Uma absorve gás carbônico e a outra libera gás carbônico. Uma absorve gás oxigênio, que é a respiração, e a fotossíntese libera o gás oxigênio. Por isso, da importância do quê? Da fotossíntese para o processo de respiração e da importância da respiração para o processo de fotossíntese. Além, é claro, desses dois processos, nós temos a transpiração. O que é transpirar? É liberar vapores de água, gotículas de água, né, em forma de vapor. E essa transpiração em si,
ela é observada principalmente, essa concentração de transpiração de vapores liberados de água, ela é observada principalmente em locais que têm grande quantidade de plantas, porque as plantas promovem esse processo de transpiração, e os locais que têm mais plantas são locais o quê? São locais mais úmidos, mais frescos. Aqui também a gente já pode explorar um pouquinho a respeito das plantas, e elas são formadas, é claro, né, de folhas, caule. Aqui nós temos as gemas, né? Temos as gemas apicais, e geralmente essas gemas apicais vai dar origem a quê? Vai dar origem depois a formação de estruturas mais jovens. E quando a gente fala de estrutura apical, a gente não pode esquecer que no cerrado, a estrutura apical das plantas, para ocorrer uma adaptação delas aos períodos principalmente de fogo, né, no caso de queimadas, é a presença dessas gemas apicais com presença de pelos, porque os pelos em si, de alguma forma, protegem, né, as células jovens. Então, é um processo de adaptação, principalmente das plantas do cerrado, né, gemas apicais com presença de pelos. E outra coisa também, outra adaptação interessante que a gente pode falar a respeito do cerrado, é a presença das folhas. As folhas em si, geralmente, são o quê? São mais grossas, né? Mais coriáceas, né? Mais assim, de um aspecto mais duro, mais seco. E a presença também de pelos nessas folhas, né? As folhas também são mais estreitas, né? A parte laminar dela é mais estreita. Também é um processo de adaptação. E, além disso, a gente também pode ressaltar, né, que a própria escassez de água no cerrado favorece a formação de grandes extensões de raízes que vão penetrar lá nas águas, né, subterrâneas, para poder obterem a água como fonte de alimento. Além disso, nós temos também aqui uma representação simplificada do processo de nutrição vegetal. O que é isso? Nutrição vegetal. Porque a planta em si, para realizar a formação da sua glicose, que é a fonte de energia para essa planta, ela precisa de alguns nutrientes, entre eles o gás carbônico, que a gente acabou de falar, né? O gás carbônico é o quê? É um gás que permite que ocorra, né, o mecanismo de fotossíntese. Além disso, tem também o quê? A liberação, é claro, de gás oxigênio no final da reação de fotossíntese. E o produto final é a glicose, que é um tipo de açúcar, né, um carboidrato, e ocorre a transpiração, que é outro processo que a gente já acabou de falar, que é a liberação de vapores de água. E, além disso, nas plantas existe uma estrutura chamada estômatos. Estômatos. E seriam os estômatos? Seriam estruturas que vão ocasionar a liberação ou a reserva de água para essa planta. Em locais em que ocorre escassez de água, que a intensidade luminosa, né, ocorre em grande, ou seja, tem grandes quantidades de raios solares, esses estômatos tendem a fechar, continuarem fechados, né, como se fossem porozinhos, né, os poros das plantas. E esses estômatos só vão abrir à medida que ocorre o quê? A diminuição na quantidade de raios solares, né, diretos, e que ocorre também, né, a disponibilidade de água. Naquele local, se tiver grande disponibilidade de água, se tiver mais úmido, é claro, eles vão abrir. E por que isso? Esse mecanismo de fechamento e abertura dos estômatos que estão presentes nas folhas é basicamente uma forma de adaptação das plantas. Então, elas precisam desse mecanismo. Porque se elas sentem pouca quantidade de água naquele local, tem grande incidência de raios solares, aquele local tem estruturas adversas para o seu desenvolvimento, seus mecanismos fisiológicos, eles fecham, como se fossem os poros. E eles, se eles acharem o local ideal, ou seja, o clima está ideal, o momento está ideal, tem disponibilidade de água, os raios solares não estão incidindo, né?
Então, o que eles fazem? Abrem. Então, é um mecanismo de adaptação das plantas. Outro mecanismo é os estômagos. Além disso, a gente pode também ressaltar que nas plantas vasculares, o que é uma planta vascular? É uma planta que possui vasos, que possui canais de conexão que é passadas chamadas seivas, xilema e floema. Quando a gente fala de vasos condutores, dizemos que as plantas são vasculares porque elas têm xilema e floema. Quando falamos de seiva bruta, o que seria seiva bruta? Seria uma seiva que não está, né? Ela foi retirada, né, de forma, não foi lapidada, não foi modificada. Então a gente diz que é uma seiva bruta. Então a seiva bruta, ela é transportada, são substâncias, né, que são água, sais minerais, são transportadas pelo vasocondutor chamado xilema. E, além disso, a gente também pode ressaltar que existe o floema, que vai conduzir a seiva elaborada. Então existe a seiva bruta, que é aquela seiva, né, constituída de água, sais minerais, que é conduzida pelo xilema, que é um vaso condutor, um vasozinho. E esse vaso vai conduzir a água e sais minerais provenientes lá do solo, então o xilema vai absorver a água e os sais minerais para lá, né, através da raiz, primeiramente, ocorre a absorção da raiz de água e sais minerais, e essa condução vai ser feita pelo xilema até chegar nas folhas. Então, ocorre uma condução de água e sais minerais pelo xilema até chegar nas folhas. Se tem excesso de água, ocorre o quê? A abertura dos estômagos e eles vão liberar vapores de água pela transpiração. Bom, depois de ocorrido isso, há o contato da luz solar com as folhas e ocorre a formação da glicose, que é o processo que o produto final da fotossíntese é a glicose. Então, depois que ocorreu a formação da glicose, e é claro, o gás oxigênio, liberação do gás oxigênio, ocorre o quê? A formação dessa seiva elaborada pelas folhas, e essa seiva elaborada vai ser distribuída por todo o corpo da planta. Lembrando que a principal constituinte da seiva elaborada é a glicose, que é o alimento que a planta produziu para ela mesma se autoabastecer. E, além disso, ocorre a formação do gás oxigênio. Aqui nós temos a divisão, né, quando a gente fala de plantas em si, a divisão das plantas em plantas que são as plantas vasculares, né? Temos também as plantas avasculares, vasculares, tem vaso, xilema e floema, avasculares não tem a presença de vasos condutores. Aqui a gente já pode estar ressaltando que existe primeira divisão, que são as briófitas, depois pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, todas são embriófitas. O que são embriófitas? E todas vão desenvolver um embrião. Todas, desde as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, até as angiospermas. E, além disso, quando a gente fala de embrião, lembramos que, para ocorrer a reprodução das plantas, é necessário uma fase de esporófito, que é a formação do esporo, e a formação também do gameta pelo gametófito. Bom, aqui nós temos, né, a alga verde, que é uma clorófita, né, que é um ancestral que deu origem às plantas. Por que não é considerada planta? Porque, na verdade, a estrutura dela, apesar de ser uma alga pluricelular, ou um ser pluricelular, apesar de ter clorofila, ela desenvolve, na verdade, uma estrutura que é um talo. Então, ela não tem, na verdade, tecidos verdadeiros. E a gente vai perceber que o primeiro grupo de plantas, que são as briófitas, que são as mais simples, elas não desenvolvem caule, nem folha, e nem raiz, e muito menos semente, frutos, tá? No caso aqui, a gente pode observar que as briófitas, elas são um pouco mais
evoluídas, né? A gente fala evoluídas, mas assim, claro, né? Cada planta está no seu habitat natural, então ela está adaptada para aquele local. Então, quando a gente fala evoluída, não é isso, não é bem evoluída, mas tem mais condições, né? São mais favoráveis a ambientes que não tem tanta disponibilidade assim, de água. Então, olha aqui, as briófitas são representadas pelos musgos. O que são os musgos? São aqueles tapetes verdes que a gente vê principalmente na época de chuva nos muros. E esses musgos em si, eles vão promover o processo de fotossíntese, porque na verdade é um grupo de plantas, porém a gente vai observar que os musgos em si, eles apresentam estruturas mais simples. Então, eles dependem da água, tal como qualquer briófita, para ocorrer fecundação ou para ocorrer o processo de reprodução, tem que ter a presença de água. E à medida que vai passando pela essa escala evolutiva, a gente vai observando lá, vai diminuindo essa dependência da água. Não é que a planta não vai depender da água, mas ela não vai depender da água no processo de reprodução. Então, para ela reproduzir, nem sempre ela vai precisar da água. E a gente vai observar que somente os dois primeiros grupos, que é os briófitas e pteridófitas, que vai ter essa dependência de água. Principalmente o primeiro grupo, que são as briófitas. E quando a gente fala de escala evolutiva, eu falei para vocês que existem, né, na reprodução essa divisão, essa alternância de gerações entre uma fase esporofítica, que forma esporos, e uma fase gametofítica, que forma os gametas. No caso das briófitas, o que vai ser mais predominante é a fase do gametófito, tá? Então, a fase gametofítica, ela é mais dominante. Como assim mais dominante? Ela vai prevalecer, né? Mesmo depois da reprodução. Já o esporófito, ele morre após a reprodução. E a partir das pteridófitas, a fase duradoura é do esporófito. Então, nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a fase duradoura é o esporófito. E o gametófito, ele é geralmente microscópico, né? E ele geralmente ele não dura muito. Aqui nós temos, né, nessa escala evolutiva, um pouco da diferença entre os grupos, né? No caso das briófitas, embrião multicelular, arquegônios e anterídeos. O que é o arquegônio e o que é anterídeo? O arquegônio é uma estrutura reprodutiva, né, ou reprodutora, que vai abrigar a oosfera. O que é a oosfera? A oosfera é o gameta feminino, as plantas. E o anterídeo? O anterídeo é o que vai formar os anterozoides, que são gametas masculinos. Então, a gente tem aqui nas plantas a formação do arquegônio, que vai dar origem à oosfera, gameta feminino. Nós temos também a formação do anterídeo, que vai dar origem ao anterozoide, que é o gameta masculino. Bom, nesse segundo grupo, que é das pteridófitas, aqui a gente já fala, né, que o esporófito já é dominante a partir delas. E também a presença de vasos condutores. O único grupo que não tem vasos condutores, que são avasculares, são as briófitas. Os demais grupos têm essa adaptação, que é a presença de vasos condutores. E além disso, também a formação de estruturas, né, mais adaptadas, como folhas, caules, raízes. E já as gimnospermas, que é o terceiro grupo, a gente vai ver uma característica mais adaptativa, que é a presença de sementes. E é claro, o crescimento lateral vai ocorrer o quê? A formação de troncos, né? De estruturas mais alongadas, são plantas mais adaptadas ao crescimento. E por último aqui, o grupo das angiospermas, que é o grupo mais evoluído, que é o grupo mais adaptado, né, às condições adversas climáticas no planeta, elas têm a capacidade de produzir flores. Se produzem flores, produzem frutos. Por quê? Porque a partir das flores ocorre o desenvolvimento do ovário e formação do fruto. Então, aqui nós temos, né, mostrando aqui as plantas vasculares, que são pteridófitas. A partir das pteridófitas até as angiospermas, todas têm vasos condutores.
Plantas com sementes, somente os dois últimos grupos, que é as gimnospermas e angiospermas. Então se as gimnospermas não têm frutos, as sementes são nuas. Elas não têm uma proteção, elas não ficam abrigadas por frutos. Lembrando que os frutos, eles são importantes porque são agentes, são na verdade estruturas que podem ser disseminadas, né, por vários agentes, né, disseminadores, tipo pássaros, até alguns répteis, né, alguns animais, eles têm essa capacidade de fazerem isso. Por quê? Porque elas são atraídas pelos frutos. Os frutos, especialmente aqueles frutos carnosos, né, adocicados, eles podem ser disseminados, as sementes podem ser disseminadas através do consumo por esses animais. Bom, aqui, né, mostra a classificação das plantas, só para ressaltar mesmo, né, elas vão ser classificadas de acordo se apresentam ou não vasos condutores. Se tem vasos condutores, conduzem seiva através do xilema, floema. Aqui nós temos aqui, ó, plantas sem sementes. Lembra que a partir das gimnospermas ocorre a formação das sementes. Briófitas e pteridófitas não têm sementes. Briófitas, primeiro grupo, mais simples, são avasculares. É o único grupo que tem a fase duradoura, que é a fase gametofídica ou gametófita. Então, isso é mais para a gente ter um resumo assim, geral, né, de cada um desses grupos e saber analisar a diferença entre eles. Tem mais uma figura, né, uma imagem mostrando que a presença do musgo, que é uma briófita. As briófitas são mais simples, a gente vai ver e estudar cada um desses grupos. São mais simples porque não tem vasos condutores, porque dependem mais da água, principalmente para reprodução. Aqui é um exemplo de samambaia, que é uma pteridófita. Aqui nós temos o quê? A presença de pinheiros, né, da araucária, né, que são grupos de plantas que vão estar inseridos lá nas gimnospermas, e que a gente tem a presença de uma árvore, né, que produz frutos. Aqui mostra a linha evolutiva das plantas, a gente já viu que são eucariontes. São eucariontes porque tem a membrana carioteca que envolve o núcleo. Lembrando que a partir lá do único reino, né, na verdade, que não é eucarionte, é o reino que vai abrigar as bactérias e as arcas. Lembrando que os vegetais avasculares, as algas, elas passaram a ser inseridas lá no reino protoctista. Por quê? Porque não formam tecidos verdadeiros, apesar de ter uma semelhança muito grande com as plantas. Bom, o primeiro grupo aqui, que é o grupo que a gente estava citando lá, que é o grupo mais simples, é o das briófitas. Uma briófita que nós temos a estrutura morfológica, né, de um musgo, e esse musgo, ele apresenta estruturas mais simples, é claro que são estruturas bem semelhantes, né, ao caule, à folha, às raízes, mas são estruturas que ainda não têm a mesma adaptação que uma folha, que uma raiz, que um caule. Então, eles não têm raiz, eles têm rizóides. Por quê? São raízes rudimentares, são estruturas que se assemelham a raízes porque apresentam basicamente as mesmas funções, que é a absorção de nutrientes e fixação, né, dessas plantas. Tem um cauloide, que vai conduzir, na verdade, essa água, né? Bom, se o musgo, que é uma briófita, é avascular, não tem xilema nem floema, como é que ele faz para conduzir a água e os sais minerais que são absorvidos na raiz? Essa água e sais minerais, ela vai passando de célula por célula, né? Por um processo, né, bem lento, até chegar a todas as estruturas do corpo dessa planta. Então, é um mecanismo demorado, a gente fala que é um mecanismo bem lento, e esse mecanismo lento, ele vai, é claro, depender do processo, né? Quando a gente fala de um processo de difusão, vai passar de célula para célula, né? Então, é lento. Além disso, né, tem a presença também das estruturas como piloides, são bem parecidas com as folhas,
só que são bem mais simples. E uma estrutura que vai dar alongamento para o caule, que é a haste, que é onde vai abrigar uma cápsula, e nessa cápsula existe o esporófito, que vai formar os esporos. E além disso, além dos esporos, também a gente pode observar que essa planta aqui existe o gametófito, que é essa parte aqui, que abriga os filóides, né? E também nós temos o esporófito, que é essa cápsula aqui, né? Que, no caso, essa cápsula vai envolver o esporófito, que vai ter a formação dos esporos. Quando ocorre a reprodução, essa parte que é o esporófito, ele vai morrer, vai ficar só o gametófito. Então, é o único grupo de plantas em que ocorre o quê? Ocorre a morte do esporófito após a reprodução. Então, é uma fase que não é duradoura. Já a fase duradoura das briófitas é só o gametófito, diferente dos outros grupos. Quais as principais características das briófitas? Foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. São minúsculas e vivem em ambientes úmidos. Não produzem flor, semente nem fruto. Apresentam rizóides, cauloides e filóides, que são estruturas semelhantes a raiz, caule e folha. A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante e estômatos. Quando a gente fala de epiderme, é aquele tecido que vai revertir o corpo, né, no caso dessa planta, só que é uma epiderme que é mais resistente à perda de água. Então, por isso que ela conquistou um ambiente terrestre. Por quê? Porque se ela consegue viver em um ambiente que não tenha tanta água, é uma adaptação. E a presença também dos estômatos. Estômatos são estruturas que vão permitir também a adaptação dessas plantas. São avasculares, né? Uma característica marcante desse grupo é a ausência dos vasos condutores. A água é absorvida pelo rizóide. O que é o rizóide? As raízes, né? São estruturas, né, rudimentares, parecendo com raízes, que vão ser transportadas de forma lentamente, né? Não apresenta tecidos de sustentação. Os rizóides em si dão uma certa, né, sustentação para essas plantas, só que a sustentação em si não chega a ser a mesma que as raízes fazem com as outras plantas. Então, a mesma estrutura em si, né, no caso, são estruturas que têm a função de sustentação, só que por ser um rizóide, uma raiz rudimentar, essa sustentação é bem superficial. E na ausência dos vasos condutores, de tecido de sustentação, não permite que a planta alcance um tamanho maior. Então, por que os musgos geralmente chegam a medir mais ou menos o quê? Centímetros, né? 2 centímetros, né? Então, são bem pequenininhos. Alguns, às vezes, são conhecidos como sendo musgos gigantes, que são um pouquinho maiores. Mas o tamanho em si vai ser dificultado devido a isso, devido à ausência de vasos condutores e devido à ausência das raízes, que vão promover uma sustentação maior para eles. E, principalmente, depende da água do meio para ocorrer a fecundação. Se não tem disponibilidade de água, não ocorre o que? A reprodução, porque os gametas das briófitas apresentam flagelos, que são aquelas estruturas que vão promover o processo de locomoção, e se não tiver uma água para poder ocorrer, ou facilitar essa locomoção, não vai ocorrer a reprodução. Por isso que a gente só observa a presença dos musgos quando ocorre o quê? Quando ocorre a presença das chuvas também, ou seja, a disponibilidade aumenta de água, então favorece a formação ou o aparecimento dos musgos. O gametófito é dioico, ou seja, as plantinhas possuem sexos separados. Quando a gente fala dioicos, é porque existe o masculino e o feminino, ou a estrutura masculina e feminina. Então, uma plantinha ela é formada de um gametófito masculino e um gametófito feminino. Lembrando que o gametófito é a fase que vai prevalecer em relação ao esporófito. Aqui tem o ciclo reprodutivo, né, das briófitas, né, que consiste principalmente aqui.
na formação, é claro, né, de esporos através da meiose. Então, inicialmente, né, durante a formação dos esporos, eles são diploides. Então, ocorreu meiose, então reduziu pela metade os 2N para metade do número de cromossomos que vai formar o esporo. Então, o esporo passa a ser N, porque ele passou pela meiose. Era 2N, passa a ser N. Depois que ocorreu essa redução pela metade do número de cromossomos, a eliminação desses esporos através dessa cápsula. Aí, então, esses esporos vão ganhar o meio, né, e vai desenvolver. Geralmente ocorre o quê? A formação de um gametófito feminino e um gametófito masculino. Formou o esporófito, ocorreu a meiose, depois ocorreu a germinação, formou o gametófito feminino e o gametófito masculino. O gametófito masculino vai liberar os seus anterozoides, e esses anterozoides vão chegar até a oosfera, pelo gametófito feminino, ocorre a fecundação e a formação de uma nova planta. Lembrando que ocorreu, é claro, se ocorreu a fecundação, ocorreu a formação do zigoto e o embrião. Lembrando que esse embrião passa a ser um embrião 2N. Aqui nós temos um outro grupo, que é as pteridófitas, que vai incluir as samambaias, né? Um exemplo que a gente pode dar é as samambaias. É claro que tem outros exemplos. Como que a gente pode estar citando? Além das samambaias, nós temos o exemplo das avencas, é um exemplo de pteridófitas. Além das avencas em si, nós também podemos citar que existem os licopódios, selaginelas, cavalinhas, filicíneas. Então, são plantas todas inclusas nas pteridófitas. Esse grupo aqui já vai aparecer, já desenvolveu, no caso, as raízes, né? Deixou de ser rizóide lá nas briófitas, passando a ser raízes. E o caule, que era cauloide, passa a ser o rizoma, que é um caule mais voltado para o solo, né? Uma forma mais horizontal, não vertical. E aqui a presença de folhas jovens, né? Que é aqueles brotos, né? Chamado também de báculo, que é a folha jovem. E nessa folha aqui, a gente pode observar vários folíolos, né? Cada uma dessa folhinha aqui é um folíolo, que o conjunto desses folíolos vão formar o que é a folha. E nessas folhas existem os soros. O que é os soros? São os esporângios, são os que vão formar os esporos. E aqui nesse caso aqui, esse grupo de planta, a fase dominante é a fase esporofídica. Gametofídica, ela é principalmente, né, utilizada só no processo de reprodução. Então, não é uma fase duradoura. A fase aqui das pteridófitas duradouras é a fase esporofídica, é aquela que vai produzir os esporos. Aonde? Lá nos soros. Aquelas bolinhas, né, que a gente observa, né, a parte inferior dos folíolos presentes lá nas folhas das pteridófitas. Então, as principais características das pteridófitas, né, claro, é o segundo grupo, né, da escala evolutiva, são plantas vasculares, porque elas possuem vasos condutores, xilema e floema. Xilema conduz seiva bruta, que é a água e sais minerais, floema conduz seiva elaborada, que é a glicose. Claro, glicose, água. E devido à presença desses vasos condutores, que é uma característica que permitiu, né, que elas crescessem mais que as briófitas. E além disso, né, pôde também formar a raiz, que é uma estrutura que pôde também o quê? Promover o processo de sustentação e também contribuir para o crescimento dessas plantas. E aqui a gente pode também ressaltar que, assim como as briófitas, as pteridófitas também dependem da água para fecundação. Então, a samambaia em si, ela prefere o quê? Locais úmidos. Por quê? Porque a fecundação dela ocorre através da presença da água. Porque os gametas masculinos apresentam flagelo, então eles precisam uma estrutura, né, para que eles possam, um mecanismo, um ambiente, para que eles possam nadarem em direção
ao gameta feminino. Aqui tem o ciclo reprodutivo, né, mostrando, né, novamente, né, o esporângio vai formar os esporos são haploides, porque eles passam pelo processo de meiose, que vai reduzir pela metade o número de cromossomos, e através desses esporos, né, haploides, ocorre a germinação dando origem ao prótalo, que é o gametófito haploide, e esse gametófito libera o gameto masculino, que é o anterozoide, que ocorre o quê? A fecundação, que vai fecundar o óvulo, né? E esse óvulo vai dar origem, a gente pode também falar de oosfera, vai dar origem a um zigoto, ou novo esporófito. Então, aqui a gente observa que existe o esporófito diploide e tem também o quê? A presença dos esporos haploides. Os haploides é depois que ocorre o processo de meiose. O esporo diploide é porque ainda não aconteceu a meiose, vai ocorrer a meiose, reduzir pela metade o número de cromossomos, vai formar o quê? Um prótalo, que é o gametófito haploide, e esse gametófito haploide vai desenvolver, dando origem tanto a arquegônio, né, e também ao anterídeo. O arquegônio vai formar a oosfera, ou óvulo, e anterozoide vai ser formado no anterídeo. Aqui nós temos, mostrando novamente, né, o rizoma, que é o caule subterrâneo, né, o que é um caule mais voltado para o solo, um caule mais horizontal. E aqui nós temos o terceiro grupo, que é o das gimnospermas. Gimnospermas, que é um grupo muito evoluído, apesar, é claro, né, de não apresentar todas as estruturas até chegarem lá nos frutos, eles apresentam o que o outro grupo não tinha, que é a semente. Então, nesse grupo, gimnospermas são plantas com sementes nuas, porque não tem envolto o fruto. Estruturas reprodutivas. Nas gimnospermas, a gente não observa a presença de flores. A gente fala que um estróbilo, né? Em vez de falar flor, é o nome estróbilo. Por quê? Porque uma flor em si, para que ocorra, para que ela contribua para o processo de reprodução, ela precisa ter um ovário, né? No caso dos estróbilos, essas estruturas reprodutivas não são tão desenvolvidas para que ocorra o desenvolvimento do ovário, dando origem ao fruto. Então, ele não desenvolve o fruto. Então, é uma flor que é um pouco rudimentar, flor entre aspas, porque tem alguns autores que não consideram as gimnospermas tendo presença de flores. No meu ponto de vista, não são flores, porque uma flor, ela dá origem a um fruto. E o estróbilo, que é rudimentar, ele não consegue desenvolver o fruto. Então, o estróbilo masculino existe, claro, né, uma estrutura masculina e uma estrutura feminina. O estróbilo ele pode ser masculino como feminino. Como assim? O estróbilo feminino, geralmente, ele é mais arredondado. Então, essa pinha aqui, ela é mais arredondada para abrigar as estruturas reprodutivas femininas. E já o estróbilo feminino, a masculina, geralmente, ele é mais alongado. E neles, eles possuem, né, o esporófito que vai abrigar os esporos. E os esporos são formados de grão de pólen. Então, é o primeiro grupo a apresentar o grão de pólen, que é uma característica muito, muito importante. É uma das adaptações principais das plantas ao processo reprodutivo, ao processo de variabilidade genética, é devido à presença do grão de pólen. Uma planta tem grande variabilidade genética porque ela tem condições de reproduzir através do grão de pólen. Aqui nós temos as principais características das angiospermas, né? São vasculares, né? A partir lá das pteridófitas todas têm vasos condutores. A partir das pteridófitas todas têm raízes, folhas. Aqui, característica única, né? Inicial aqui do grupo, que é a presença dos estróbilos e das sementes, que não tinha no grupo anterior. O estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar. Então, se a gente fala, não é bem uma flor, é como se fosse lá nos briófitas ter os rizóides e não ser uma raiz, mas uma característica, né, bem semelhante.
Então, os gametas são produzidos lá nos estróbilos. E o gameta masculino aqui não é flagelado, ou seja, ele não tem estrutura de flagelo. Se ele não tem estrutura flagelada, então ele não vai depender da água para ocorrer reprodução. Então, as gimnospermas não dependem da água para reproduzir. Mas se elas não têm flores que exalam odores, como é que elas vão chamar a atenção dos polinizadores? Na verdade, ela não utiliza como insetos ou pássaros como polinizadores, porque elas não atraem esses animais. Não é uma flor visível, colorida, cheia de odores para atrair animais. Então, ela faz o quê? Ela utiliza o vento para ocorrer o processo de polinização. Então, as gimnospermas utilizam o vento para que ocorra a polinização e, é claro, o processo de fecundação. Então, a reprodução aqui depende do vento. Por isso, que geralmente ocorre o quê? Ocorre a diversidade maior dessas plantas, das gimnospermas, em ambientes mais frios, onde tem o quê? Muito mais corrente de ar. Então, é mais propício para disseminar esse tipo de planta. Então, como eu falei, os estróbilos não possuem elementos de atração para polinizadores, então vai depender do vento. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Por quê? Porque elas não vão depender da água mais para ocorrer a fecundação. Seu embrião fica protegido na semente. Então, tem lá um embrião, está lá na semente, apesar, é claro, de não formar um fruto, né? E nós sabemos que o embrião em si está lá dentro da semente e lá ele vai se nutrir, porque lá possui o chamado endosperma, que é uma estrutura nutritiva que vai nutrir, né, que vai oferecer para esse embrião todas as condições necessárias para que depois ocorra o processo de germinação daquela semente. Que nós temos o ciclo reprodutivo, né, que mostra, né, um pinheiro com esporófito, lembrando que a fase duradoura dessas gimnospermas é o esporófito. O gametófito, ele não é duradouro. Aí ocorre a meiose, né? Nesse caso aqui, ocorre que cada um desses negócios aqui ocorre o processo de reprodução. E aí, através desse processo de reprodução, ocorre o quê? A meiose e depois a formação dos esporos. Depois da formação dos gametas. Então, os esporos passam pelo processo de meiose e formam os gametas, que é uma fase do gametófito. Tem o gametófito feminino e o masculino. Ocorre a formação do tubo polínico, que a gente vai observar que também é uma fecundação um pouquinho mais complexa, porque vai envolver células generativas, células do tubo, que vai formar o tubo polínico, e dos sacos aéreos. Por que esses sacos aéreos? Porque eles vão favorecer essa dispersão através do vento. Aqui nós temos agora o último grupo, que é o grupo das angiospermas, que é o grupo mais adaptado às condições, né, do ambiente. Por quê? Porque além, é claro, daquela característica adaptativa que é a presença da semente lá nas gimnospermas, a gente vai ver que ocorre a formação de um fruto. E esse fruto em si, além de proteger a semente, ele vai ser uma estrutura que vai promover o processo de disseminação dessa semente. Então, os animais em si vão se alimentar desse fruto e vão dispersar a semente, favorecendo o quê? Favorecendo uma maior variabilidade também genética e uma maior dispersão. Aqui nós temos, né, a estrutura, e quando a gente fala de angiosperma, lembra de fruto, se existe fruto é porque existiu a flor. Porque a flor em si, ela é uma estrutura que ocorre a formação do ovário. E esse ovário aqui é que vai desenvolver essas paredes e formar o fruto. Então, todo fruto que a gente ingere provém do ovário? Sim. Existem, é claro, aqueles pseudofrutos, que são os falsos frutos, que ao invés de desenvolver o ovário, desenvolve outra estrutura, tipo um receptáculo floral, a gente diz que é um falso fruto. Mas todo fruto, que realmente é fruto verdadeiro,
ele é formado através do desenvolvimento das paredes do ovário. Aqui nós temos as estruturas que formam a flor, que é o pedúnculo, esse cabinho aqui que dá sustentação às flores. Aí nós temos também essa parte aqui que são as sépalas, né? Que são folhas que são cheias de clorofila e vão dar uma certa sustentação para as pétalas, e são as chamadas sépalas. Além das sépalas, a gente tem o receptáculo floral, que é essa parte basal aqui do ovário. E o ovário em si é uma estrutura mais dilatada, que vai abrigar o óvulo. E nós temos também aqui um tubo, que é chamado estilete, que é um tubo oco, que vai favorecer a formação do tubo polínico. Além disso, nós temos as pétalas, que são estruturas mais coloridas, mais visíveis, né, que vão atrair os polinizadores. E além, é claro, de estruturas femininas, nós temos também as estruturas masculinas, que são essas anteras, né? A gente fala anteras porque abriga aqui o grão de pólen, essa cápsula aqui que vai abrigar todo o grão de pólen. E tem também essa parte mais fina, que é o filete, que vai dar sustentação para a antera. E então essa aqui é as duas partes, né, masculinas que tem, é o filete e a antera, e os demais, tipo óvulo, ovário, estilete, tudo isso aí, o estigma em si, são estruturas femininas. Masculinas de amarelinho e femininas de verde. O tubo polínico, ele vai promover, né, a formação dentro dessa estrutura aqui oca, que vai ir ao encontro do óvulo. Então, o tubo polínico chega até o óvulo, vai crescendo, né, desenvolvendo, chega até o óvulo, fecunda esse óvulo, dando origem ao zigoto. Fecundou esse óvulo, ocorre que a liberação de grande quantidade de hormônio que vai desenvolver essa parede do ovário, formando o fruto. E o estigma, né, que é essa basezinha aqui, esse ápice, né, quer dizer, esse ápice que vai colher o grão de pólen. Então, o grão de pólen vai chegar até aqui, o estigma, envolve o tubo polínico, ocorre fecundação, desenvolvimento da parede do ovário, formação do fruto. E, mais uma vez, né, ressalta as estruturas que formam a flor. Aí, as estruturas masculinas são chamadas de androceu. Então, a antera e o estilete são estruturas masculinas chamadas androceu. O óvulo, o ovário, o estilete, o estigma são estruturas femininas que vão ser conhecidas pelo seu grupo de gineceu. Então, gineceu feminino e androceu masculino. O fruto é um ovário da planta que vai desenvolver. Então, ocorreu a fecundação, ocorreu a liberação de hormônios, desenvolve parede do ovário, desenvolveu a formação do fruto. O embrião, né, esse óvulo fecundado, vai formar o embrião que vai desenvolver a semente. Então, através da fecundação do óvulo, ocorre a formação do embrião que vai estar abrigado pela semente. Então, a semente vai envolver esse embrião. E a parede do ovário formar o fruto. Aqui nós temos, né, a classificação. Os frutos podem ser classificados de acordo com o tipo de pericarpo. O que é o pericarpo? Um fruto em si, ele é formado de 3 estruturas básicas, que é endocarpo, que é a parte de dentro, né? Mesocarpo, que é a parte mediana, média, e ectocarpo, que é a parte externa. Aqui nós temos os frutos secos, carnosos, de acordo com suas decências, podem ser, quando a gente fala decência, esse fruto, ele, quando está maduro, ele permite a saída das sementes ou não. Quando ele permite a saída das sementes, é chamado de deiscentes. É o caso das vagens em si, né? A ervilha, feijão. E os frutos indecentes são aqueles que, mesmo estando maduros, eles não vão promover, não vão permitir a saída das sementes com facilidade. Existem também os frutos que podem ser classificados quanto ao número de sementes, né? Existem aqueles frutos que apresentam apenas uma semente, que é o pêssego, o abacate, né? Tem outros aí.
e aqueles frutos que apresentam várias sementes, que é o produto de uma inflorescência. São várias flores, né, para formar essa quantidade de sementes. Então, possui mais de uma semente, é chamado de polisspermicos. Aqui tem uma estrutura, né, é uma estrutura que forma o fruto, endocarpo, mesocarpo, que é a polpa, né, e o ectocarpo ou epicarpo, mesma coisa. Então, ectocarpo, ecto vem de fora, né? Então, estrutura mais externa. Ou epicarpo, mesma coisa. E o feixe vascular, que é a estrutura, essa linha aqui, ó, que vai promover a condução de seiva. Então, vai conduzir xilema, floema? Sim, principalmente o floema no caso, né? Porque o floema sempre vai promover a concentração de glicose, de açúcar, né? Que vai dar maior capacidade daquele fruto de ser mais doce, adocicar ele mais. Aqui, ó, tem uma parte da flor, que é o pedúnculo, lembra lá da flor, o pedúnculo? Esse cabinho aqui do mamão. Então, tem alguns resquícios, né, lá das flores. E além disso, que nós temos aqui a semente, né, e tem uma estrutura ligada à semente do mamão, que é chamada de placenta. Então, a placenta também está visível, no caso, nos frutos, né, principalmente agregados à semente. Aqui nós temos, lembra quando eu falei para vocês que existe o embrião e o embrião tem que ser nutrido até que ele possa chegar no ambiente favorável no solo e germinar? Então, a semente ela é formada de endosperma. O endosperma em si, ele é fruto da dupla fecundação que ocorre nas angiospermas. Então, um diferencial das angiospermas é que elas têm a capacidade de realizar a dupla fecundação. Como assim a dupla fecundação? Elas são capazes de promover essa dupla fecundação porque elas, quando o tubo folínico entra em contato com o saco embrionário dentro do óvulo, o núcleo masculino une-se ao ósfera, então ocorre a união dos dois gametas, que vai formar o zigoto diploide. Então, o outro núcleo masculino, simultaneamente, ele vai fecundar dois núcleos polares. E é através desses dois núcleos polares que vão surgir o núcleo triploide. Então, ocorre uma dupla fecundação. Primeiro fecunda, dando origem ao zigoto, e depois o outro núcleo masculino vai fecundar os outros núcleos polares. E a partir daí que ocorre a formação do núcleo triploide, 3 N's. E automaticamente vai desenvolver um tecido, né, especial, que é o endosperma, capaz de nutrir o embrião. Aqui nós temos as partes, né, que formam a semente, que é a radícula, né, que vai dar origem provavelmente, né, depois que ocorre a germinação, essa radícula vai achar um ambiente favorável, vai desenvolver, dando origem à raiz. E o caulículo, ao caule, e o cotiledo seria aquela parte, né, que vai formar toda a semente. Porque uma semente ela pode ter duas partezinhas. Quando a gente fala do feijão em si, a gente observa que tem bem fácil, né, separar as duas bandinhas do feijão. Aqui lá são 2 cotiledos. E já o milho não, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele é formado somente de um cotiledo. Tem uma ligação com outra estrutura, seja outro cotiledo. Então, aqui tem as folhas primárias, gêmula, né, que vai desenvolver, dando origem a uma nova planta também. Aqui, novamente, tem uma classificação. Essa classificação é uma classificação porque as angiospermas, elas podem ser classificadas em monocotiledôneas ou eudicotiledôneas. A diferença está, principalmente, uma monocotiledônea, ela possui somente um cotiledo, ela só tem uma partezinha, uma bandinha, que vai formar aquela semente. Já uma eudicotiledônea, ela possui 2 cotiledos, 2 estruturas para formar uma semente. E além disso, a gente também pode ressaltar que uma monocotiledônea, ela possui raízes, né? Raízes em que a gente não consegue observar uma raiz principal. O que seria uma raiz principal? Seria aquela raiz que passa, que é mais grossa, que passa os vasos condutores. Então, aqui a gente observa que só tem o quê? Raízes
raízes com o mesmo, ou praticamente o mesmo diâmetro, não tem uma raiz principal. Então, é uma característica das monocotiledôneas. Raiz em forma de cabeleira, né? Aquelas raízes espalhadas. E já de eudicotiledôneas, também pode ser chamada de cotiledôneas, tem a presença de uma raiz principal e outras raízes secundárias. A raiz principal ela é mais calibrosa, possui os vasos condutores capazes de passar, né, substâncias para as raízes secundárias. As folhas também, no caso das folhas das monocotiledôneas, são mais laminares, né, e tem presença somente de um feixe bem marcante na parte do meio. Exemplo que a gente pode falar é do capim em si, da grama em si, a gente pode observar, e das eucotiledôneas, essas nervuras são nervuras visíveis, né? Não são uma nervura paralela, elas são o quê? Nervuras difusas, né? Tem uma parte mediana, mas também tem algumas nervuras na parte lateral dessas folhas. O formato da folha também é um pouco diferente. Então, basicamente, as características diferenciais entre as monocotiledôneas e eudicotiledôneas são essas. Aqui nós temos, né, falando mais um pouco desses dois grupos, né, de angiospermas, o feixe vascular. Ó, feixe vascular são um feixe contém xilema e floema. Ele é um pouquinho desorganizado, ou seja, ele é espalhado, diferente do feixe vascular lá das eudicotiledôneas. Por quê? Porque aqui a gente observa que tem uma maior organização em relação à estrutura do xilema e floema, diferente das monocotiledôneas, que é todo espalhado, todo difuso. As nervuras aqui das folhas monocotiledôneas são paralelas, e já aqui das eudicotiledôneas tem uma central e as outras, né, periféricas. Em relação à flor, a flor das eudicotiledôneas são pentâmeras, ou seja, tem a presença de 5 pétalas, diferente das flores das monocotiledôneas, que tem a presença de 3 pétalas. As raízes, raiz fasciculada, né, que não tem a presença de uma raiz principal, já a eudicotiledôneas tem uma raiz principal, que é uma raiz pivotante. Presença de semente, um cotilédon, já nas eudicotiledôneas, 2 cotilédons. Então, mais uma vez, mostrando aqui a diferença entre dicotiledônia e monocotiledônia. Principalmente a gente observa aqui, ó, ressaltando, né, a presença de 2 cotilédons. A polinização, a gente já tinha falado, né, que é o transporte do grão de pólen, é uma característica bem adaptativa das plantas. E a polinização através de pássaros, insetos, ocorre lá nas angiospermas, porque elas são atraídas pelas flores, né? E exalam odores, além de serem coloridas. Mas também pode ser realizada pelo vento, que garante o quê? Uma maior variabilidade genética. Por quê? Porque quando a gente fala de polinização, um agente polinizador, ele pode percorrer vários locais, né, e entrar em contato com várias plantas. E isso ocorre uma fecundação meio que cruzada, né, uma fecundação cruzada, e vai promover uma variabilidade maior, variabilidade genética. Aqui mostra, né, o encontro da formação do tubo polínico, encontrando o gameta feminino. Ao encontrar esse gameta feminino, ocorre a formação, né, do zigoto, do embrião. E a gente só não pode esquecer que as angiospermas é um grupo que promove a dupla fecundação. Então, ocorre dupla fecundação com a formação de núcleos triploides, e o núcleo triploide vai dar origem, em partes, ao endosperma secundário, né? Então, ocorre a formação do endosperma, que é a estrutura nutritiva que vai nutrir o embrião que está lá na semente, graças à formação do núcleo triploide, graças à dupla fecundação que ocorre nas angiospermas. Aqui nós temos a reprodução, né, que basicamente mostra esse processo de formação do tubo polínico, que inicialmente ocorre 4 células haploides aqui, né, que é claro, 3 vão degenerar, né, e formar uma funcional que vai dar estrutura a um
um zigoto. Lembrando que os núcleos os núcleos polares vão ser triploides, né? Passam a ser triploides da origem do endosperma. Então, basicamente é isso, né, a respeito. Então, até a próxima. Então, geralmente, quando a gente fala de plantas em si, tem grande quantidade, né, de assuntos relacionados às plantas. Tanto, quando a gente fala de planta, a gente está falando de botânica, e a botânica em si abriga várias áreas, como morfologia, fisiologia. Então, nós temos o quê? Vários conteúdos relacionados a ele. Então, até a próxima.